Nesse bloco número 4, nós vamos dar continuidade às teorias behavioristas ou comportamentalistas. Nós vimos que nós usamos mais Skinner do que nós pensávamos, né? Porque nós, o tempo inteiro, trabalhamos a nossa vida com reforço, que muitas pessoas chamam de chantagem. Toda chantagem, ela requer um reforço positivo ou um reforço negativo. Olha, se você não fizer isso, eu não te dou aquilo. Essas trocas acontecem diariamente em casa, na escola, enfim, todas as nossas situações, né, do dia a dia. Vamos ver as origens do behaviorismo e a sua matriz teórica. A origem histórica tem lá no associacionismo em Aristóteles, que observou que uma coisa faz a gente lembrar de outra. Isso quer dizer o seguinte: se eu, quando me lembro de A, penso em B, portanto, A e B pode ser a mesma coisa. Isso é chamado a origem do associacionismo. Eu associo um elemento a outro elemento. Essa é uma relação mecanicista de aprendizagem. Essa relação mecanicista de aprendizagem ainda está muito presente dentro da nossa sala de aula. Vamos verificar isso. No século XIX e no século XX, dois grandes movimentos em relação à aprendizagem e ao conhecimento surgiram. A primeira, a crítica ao racionalismo cartesiano, que é a ruptura contra inadequações e inconsistências da tendência mentalista, disciplina mental e a percepção. Ora, o racionalismo mecanicista, o cartesiano, ele vem da escolástica que nós vimos no bloco anterior. A escolástica acreditava que existia um método rígido e que este método ele passava por uma série de etapas, né? Desde o início até a aprendizagem. No caso, no final do século XX, né, no final do século XIX, início do XX, nós tivemos uma corrente que estava, não, esse tipo de organização de aprendizagem não pode acontecer dessa forma. As pessoas têm possibilidades de mudança, elas têm formas de aprendizagem diferentes, culturas diferentes. Se pensava pela primeira vez no sujeito que estava aprendendo. Vamos lá, o próximo slide. Outra questão muito importante no final do século XIX, ou meados do século XIX, é o surgimento da teoria positivista de Augusto Comte em meados da década de 50 do século XIX. Esse filósofo foi fundamental porque ele deu uma virada, uma guinada na organização e no estudo das ciências humanas. É aquela velha história de tentar transformar as ciências humanas no status de ciências. Então, a história não era considerada uma ciência, a sociologia não era considerada uma ciência, a psicologia, enfim, pedagogia. Como é que poderia ser transformada em ciência? Colocando os mesmos caminhos do método racionalista ou do método positivista, principalmente do método positivista, que também era empirista. Por quê? Porque partia de pressupostos de diversos tipos de experimentos observáveis para ser comprovado, né? Então, segundo Merchan, os comportamentistas entendiam a aprendizagem como um processo pelo qual mudava a conduta de um organismo, sempre que nas mudanças não se dava a maturação e não tinham caráter ocasional, como as mudanças de conduta que são respostas, por exemplo, à fadiga, mas que sejam estáveis. A partir desse momento, mesmo aquilo que as pessoas tinham internamente, por exemplo, estou sentindo dor de dente, esta fala não demonstra, né? Não é possível observar, a não ser que eu faça caras de dor, né? Mas aparentemente mesmo a cara de dor, para a ciência isso não é válido. Então, é preciso nesse momento que tudo aquilo toda a consciência também tem a possibilidade de ser observado. Vamos ver como é que eles entenderam e construíram essa teoria. Os behavioristas ou ambientalistas desenvolveram uma teoria condutista que se baseou nos seguintes pressupostos. Primeiro, compreendem o associacionismo como um aspecto essencial da aprendizagem.
Segundo, o reducionismo ambientalista é mais ou menos radical conforme o momento ou o investigador. Terceiro, o ambientalismo está na base de condutas consideradas passivas no processo de aprendizagem. Por que ambientalismo? Volto à questão de que, para os behavioristas, o comportamento só pode ser observado no ambiente. Por que condutismo? Porque é necessário uma condução, é necessário um reforço. E para isso é necessário que uma pessoa mais experiente, ou o educador, ou o cientista, esteja nessa linha de frente para que esses organismos ou essas pessoas mudem de comportamento. Outra crença, né, é a de que toda conduta, por mais complexa que seja, pode ser separada em elementos simples. E a equipotencialidade das leis da aprendizagem pode ser observada em qualquer ambiente ou referida a qualquer tipo de organismo. Me parece aí um grande problema da teoria comportamental, né? Em primeiro lugar, seguir ipsis literis a teoria darwinista da evolução das espécies, né? Nós vimos que nem todas as espécies evoluíram como Darwin previu, né? Como Darwin organizou a sua teoria. Em segundo lugar, nem todo tipo de aprendizagem pode ser aplicada independente da cultura, independente de faixa etária, independente da língua, independente das questões econômicas, enfim, né? De todas as outras relações que extrapolam aquela situação. Aí começa, né, num período do final da década de 50, início das décadas de 60, a desmoronar, de certa forma, essa concepção. Entretanto, eu volto a refletir com vocês, volto a destacar que é importante que saibamos com seriedade como é que Skinner chegou às suas conclusões. Porque muitas dessas suas conclusões nós utilizamos ainda hoje. E pasme, pode dar certo. E pasme, pode dar certo e ser tranquilo e ser realmente muito bom para os alunos. Vamos a outros elementos aqui da teoria. Em primeiro lugar, as posturas condutistas. Há um reducionismo na experiência. Por quê? A experiência pode ser decomposta em partes mediante um método analítico e nós podemos estudar passo a passo, separadamente, cada uma dessas experiências, cada uma dessas atitudes, dessas ações. Segundo, tudo é em forma de relações simples de causa e efeito. É possível a análise de situações mediante sistemas fechados aos que se supõe estar fora da influência ambiental. Novamente, eu vou reforçar aqui uma certa fragilidade da teoria de Skinner. Nem tudo pode ser estudado passo a passo. Existem algumas possibilidades de aprendizagem que só aquele indivíduo pôde construir, que só ele construiu e se apropriou. Elementos que conseguiu se apropriar e que outros alunos ou outras crianças ou outros filhos não se apropriaram, né? Então, aí esse efeito simples de casualidade e efeito não é possível em todas as culturas, em todas as situações. Por fim, Declos diz que determinismo no caso dos ambientalistas e dos behavioristas, é todo sentido mecanicista que se dá à ordem natural das coisas, que leva a afirmar que tudo está pré-determinado no mundo e, em última instância, a conduta segue o rumo pelas leis naturais. Nem tudo está determinado pelas leis naturais. As coisas podem ser mudadas. O próprio Skinner comprovou e Pavlov comprovou que as condutas inatas, que as condutas que não foram condicionadas, elas podem ser mudadas. Portanto, esta é uma teoria, nesse caso, esse princípio é uma teoria que não tem efeito.